resolvidas, algumas sim, outras não, mas esse espaço, essa possibilidade, digamos assim, dos movimentos sociais, dos que lutam por direitos serem ouvidos, se isso não seria um diferenciador no sentido de um republicanismo. Temos mais dois colegas, mais três. Se identifica, por favor. Sim, bom dia, Leonardo Vereza, da UF. É uma pergunta para todos os expositores, em relação ao elemento que eles abordou, foi esse estrondoso número aí de 24 milhões de abstenções, votos nulos e brancos, totalizando, e segundo os índices aí está em torno de 18% do eleitorado. E analisar isso tentando perceber ou não um esgotamento do ponto de vista de um setor da população desse modelo chamada democracia, da forma que está colocada, e a renovação da mesma através desse modelo eleitoral, tendo em vista não somente as tradicionais manifestações políticas de correntes aí, movimento popular brasileiro, mas também manifestações espontâneas, tais quais foi registrado, pelo menos a gente tem registro no estado de Minas, na cidade de Alzinópolis, que a população fechou a cidade, queimou o pneu em repúdio, aos políticos, aos candidatos, e também na cidade de Sete Lagoas, em que a cidade foi tomada de faixas na casa das pessoas, pichações espontâneos, de ojeriza a esse modelo que está aí. Arnaldo Bloch, Globo. Eu queria fazer uma pergunta a todos, ou a quem quiser responder, sobre um aspecto que me parece que ficou um pouco ausente aqui das apresentações, que é a questão da ética e dos valores a partir de um determinado momento, quando ocorreu o escândalo do Mensalão, que acabou inclusive obrigando o PT a fazer certas alianças indesejáveis, discutíveis, enfim. A partir de uma determinada postura do presidente relativista, em relação à corrupção e aos escândalos. Quer dizer, até que ponto isso aí influenciou um certo desvirtuamento dos valores da questão da ética. O último inscrito, colega. Olá, boa tarde, bom dia. Sou Guilherme do antigo Rio Perto, do IESC Oeste. Temos a disputa entre dois projetos, concordo plenamente com o professor Singer, entre um projeto social-democrata, um projeto liberal, e a candidatura da Marina se mostrando como uma renovação, mas aquele discurso para além da esquerda e da direita, que não precisa de partidos, não precisa de coalizões. E nós criticamos tanto que o marketing eleitoral apaga as diferenças entre as candidaturas que existem, muitas vezes não tão claras, o quanto uma candidatura como a Marina, que se vende para além da esquerda e da direita, que não precisa de coalizões, não contribui ainda mais para dificultar a compreensão da população sobre os dois projetos que estão em disputa no Brasil. É para todos que tiverem interesse nisso mesmo. Ok, obrigado pelas questões. Então, vou inverter agora na resposta a ordem das exposições iniciais. Passo então a palavra ao professor André Singer. Cláudio, do ponto de vista das bases sociais, olhando para a questão das classes, eu acho que nós temos, de um lado, a classe trabalhadora alinhada com a candidatura Dilma, na forma das centrais sindicais, e nós temos a classe média tradicional alinhada com a candidatura Serra. É
essas coalizões às quais eu me referi, elas são coalizões relativamente móveis. Eu vou dar um exemplo que toca diretamente na questão a qual você se referiu, né? Que é a questão da posição do capital industrial. No que eu estou chamando de coalizão produtivista, existem contradições importantes internas. Por exemplo, as centrais sindicais são favoráveis ao imposto sobre grandes fortunas e têm levantado como principal bandeira própria da classe trabalhadora a redução da jornada de trabalho para 40 horas. Os dois itens são vetados pelo capital industrial. Então, ela evidentemente que isso representa fissuras, né? E que tem que ser consideradas no andamento da própria política. Como é que essas fissuras poderão ser eventualmente costuradas, né? Tendo em vista, se a minha hipótese estiver correta, que nós estamos diante dessas duas grandes opções, né? E que o predomínio do capital financeiro poderá implicar, volto a dizer, estou me fiando nas análises de economistas que eu respeito, poderá significar a redução drástica do que ainda resta de indústria nacional. Com relação à questão da pergunta sobre abstenção, voto nulo, a ciência política chama isso tudo de alienação eleitoral, né? Conjunto de pessoas que ou não vai votar ou vota no branco e nulo. A sua pergunta é uma pergunta que não diz respeito ao Brasil. Ela aparentemente diz respeito ao Brasil, mas ela na verdade diz respeito a todas as democracias. Em todas as democracias do mundo, a alienação está crescendo. Abstenção, brancos e nulos. Por quê? Porque há uma crise geral das democracias. As democracias estão sendo gradativamente esvaziadas ao longo dos últimos 50 anos. Esse é um fenômeno que começa no pós-guerra e vem vindo sempre crescendo. Eu confesso que acho o problema geral gravíssimo, mas não é, insisto, não é um problema brasileiro, é um problema geral. Em todas as democracias está acontecendo a mesma coisa. É um problema gravíssimo, porque a democracia é uma conquista nem vou arriscar aqui. É uma conquista, no fundo, é uma conquista importante dos socialistas, embora possa não parecer, né? Eu acho que nós só temos esse tipo de democracia porque houve um movimento socialista importante, não por acaso chama social-democracia, né? E, portanto, eu acho que é um valor fundamental, é um patamar civilizatório superior que nós alcançamos e que está ameaçado por esse processo de esvaziamento. Eu acho que tem a ver com a etapa que nós estamos vivendo do capitalismo. Mas é apenas uma hipótese, não tem como me estender nisso. Em termos falando muito também telegraficamente, um sinal disso é que esse esvaziamento da democracia vai de par com a colonização do sistema político pela propaganda política mais conhecida como marketing político, que é um veneno completo. Quer dizer, é a perversão completa do sentido da democracia. Porque o marketing introduz um elemento explícito de manipulação que induz ao cinismo, porque ele é cínico. Né? Obrigado. Professor Hugo. Então vamos lá. Tem algumas coisas que eu concordo com o André, mas vamos responder. Cláudio, a questão do imperialismo que eu estou considerando, não é verdade, quer dizer, não é desse ponto de vista. Eu estou pensando exatamente o seguinte, quer dizer, e me lembrando aqui da Hannah Arendt,
observa que entre os romanos, a fundação de Roma é que dá sentido a tudo. Por isso, inclusive, é que eles nunca repetiram a fundação de Roma, como os gregos, por exemplo, repetiam a fundação de várias cidades. Então, é que que a autoridade do Senado nascia da proximidade dos mais velhos com essa fundação. Então, havia uma profundidade histórica ali que só no mundo moderno, só nos Estados Unidos consegue construir algo parecido, porque ele estabelece um momento de fundação, que é uma espécie de sol que brilha durante a história toda norte-americana. E essa Constituição e esses valores vão sendo reinterpretados, é isso que constitui uma narrativa. Agora, não é uma narrativa decidida, é uma narrativa que se disputa. O Obama está disputando ferrenhamente agora, não só contra a Sarah Palin, quanto o Tea Party, aquele movimento que, na verdade, quer, veja que interessante, exterminar qualquer possibilidade de caminhar numa direção diferente à narrativa americana, que não seja conservadora. Olha, o verbo exterminar entre nós não foi usado por nenhum dos candidatos, mas foi usado por alguém. É perigoso essa história. Quer dizer, essa narrativa, todas as eleições são formas de você, de alguma maneira, refletir sobre isso. Então, não se trata de idealizar, mas de você, digamos, ter usado o Obama ou o exemplo dele para construir uma espécie de tipo ideal que nos permite contraste com as nossas circunstâncias. Eu continuo achando que republicano, essa história republicana, é uma história do povo, uma história da sociedade, uma história dos direitos, né? E de algo que regula a vida política. E aí eu aproveito para responder o Arnaldo, é isso? Eu acho que é nesse sentido que nós podemos entender a questão da corrupção ou a questão da ética. Não é? Na medida em que você tem enredos substantivos com uma ênfase brutal no social, que deve ser feito, e aí tem várias coisas que eu concordo com o André, com as questões que foram levantadas, mas que na medida em que tudo isso é instrumentalizado para a realização de um enredo e para a marcação de uma era Vargas, de uma era isso, de uma era aquilo, resultado, não há sentido republicano nessa história. Portanto, todos os meios são válidos. Todos, não é que são válidos, eu não estou dizendo assim que políticos enfiaram dinheiro no bolso. Todo mundo sabe que vários políticos enfiaram dinheiro no bolso, mas não necessariamente. Né? A corrupção significa necessariamente, significa isso você não respeitar instituições republicanas para o quê? Por quê? Porque essas instituições republicanas têm que ser submetidas a um projeto partidário e particular. Aí não é ética que sobrevive. Não é? Tem aqui, sobre o Marcos também, que perguntou sobre essa questão, né, de como não reconhecer algo republicano num governo que reconhece e conversa com movimentos sociais, MST, etc. Não necessariamente essa conversa precisa ser republicana, ou ela é republicana. O reconhecimento, inclusive, do movimento de sociedade civil é quando você respeita o limite da sociedade civil. O problema todo aqui no Brasil hoje, qualquer movimento depende do governo, depende do Estado. Me cite um movimento que não dependa para a sua sobrevivência de financiamento estatal. MST, basta ver o financiamento para a escola do MST, para a cesta básica, por uma série de qualquer outro movimento negro. Aliás, coisas que não foram discutidas na campanha, não é isso? Então, por exemplo, eu posso rememorar aqui, o Vargas, as pessoas começaram com Vargas, no sentido empresário conversava, operário conversava, inclusive os operários votavam no Vargas. Agora, ali era um perigo, no Vargas do Estado Novo, desculpe, não é no Vargas do Estado Novo. Eu não poderia dizer que aquilo é um sentido republicano democrático, porque também não tinha como não conversar. Por quê? Essa história, quando você faz a sociedade civil, transforma a sociedade civil de interlocutor em figuras do seu enredo, é isso que eu estou insistindo. Por mais, e veja bem, isso não é republicano. Veja, isso não significa negar o valor da estabilização econômica feita pelo Fernando Henrique, nem os ganhos sociais do governo Lula. Não, o que eu estou insistindo é exatamente isso. Quer dizer, não é para desqualificar, mas exatamente, ou seja, como é que a partir disso aí nós podemos contar uma história para prosseguir essa história de tal maneira que ela seja republicana, né?
para que a Marina, ou o Aécio, ou seja lá quem for, não replique essa morfologia monárquica, antirrepublicana, em que tudo ganha sentido a partir de uma fonte que é anterior à própria sociedade, ou acima dela. Não é? Se põe uma letrinha tão pequenininha aqui. Bom, assim. Bom, só para terminar, então, eu concordo com o André sobre essa questão das abstenções. E eu não acho que, veja, aí eu não vou poder responder agora, pode ser que eu responda. Eu não vejo dois projetos tão distintos, e nesse ponto eu não concordo com o André, que há uma coalizão financeira que pode estar representada pela classe média, e há uma outro tipo de coalizão. Não acho que seja tão simples. E outra coisa, se vocês perguntarem aos garçons desse hotel, eu não sei se vocês vão encontrar tanta Dilma assim não. Aí você tem uma classe média que vota na Dilma, mas pode ter em Minas Gerais, por outros motivos, voto no Serra. Obrigado, Rubem. Zé. O Rubem praticamente roubou a minha... Desculpa, mas não, no bom sentido, né? Totalmente no bom sentido, porque eu quero dizer assim, que, antes de entrar em alguns pontos de perguntas específicas, eu queria ressaltar sobretudo essa divergência, que é o seguinte: do ponto de vista eminentemente sociológico, é muito fácil estabelecer as diferenças entre as candidaturas que foram no segundo turno, entre as coalições, que aí complica um pouco mais, mas ainda assim, e principalmente entre os dois partidos líderes das coalições. Então, você usou só o critério de renda monetária, mas ele não discorda dos outros. A gente só vai evidenciando. E mesmo a tabela que eu mostrei, que é mais territorial, ela é uma confirmação disso. O que fica muito mais difícil é transpor esse raciocínio para o plano econômico e para o plano político. Aí não é convincente. Por quê? Porque do ponto de vista econômico, eu acho que seria 1000 vezes melhor e mais fácil se eu conseguisse enxergar essa tal camada rentista, que tem um programa, só uma proposta. Eu conheço bem os rentistas porque eu convivo com eles diariamente no meu departamento, que é majoritariamente economistas ligados a essa fração. E a diversidade de posições em relação a questões como juros, a questões como o que fazer com isso, o que fazer com aquilo, ou mesmo com o câmbio, é enorme. Então, seria bom que fosse assim, mas infelizmente não é. E quando a gente passa para o plano político, ela tem muito mais dificuldade. Quer dizer, eu também acho que seria muito legal poder dizer que tem 2 projetos, facilitaria tudo. Eu não vejo. Eu faço o seguinte: eu entendo, até exagerando um pouco, usando termos que o André não usou agora aqui, mas que ele já usou em artigos, de que, vamos dizer, de um lado está muito mais o proletariado, o subproletariado, e do outro lado, muito mais as camadas da, não sei, essas talvez não tenha usado, da pequena burguesia e da burguesia. Mesmo aceitando essa maneira de ver as coisas do ponto de vista das estruturas de classe, o fato estranho é que elas estão, neste momento, conjunturalmente, produzindo no Brasil o mesmo projeto. Não há diferença nos projetos. O que acontece, claro é que o jogo político numa vitória, como vai ser provavelmente a da Dilma, e as contradições que ela vai enfrentar dentro da coligação, dentro da base de apoio que ela formou, vão ser diferentes das que o Serra teria que enfrentar com os aliados dele. Vão ser de outro caráter, com certeza. Aí fica bem difícil de prever. Agora, mostrar quais são 2 projetos de Brasil, de futuro, eu tenho dificuldade. Eu perguntei isso desde o início da minha conversa com o André sobre essas questões, que já vem de algum tempo. A principal pergunta que eu fiz para ele. E, em geral, a resposta era basicamente voltada à questão de como que cada um vê o Estado, a estatização ou a privatização. E, na verdade, é um instrumento. Se você me disser qual que é o projeto, eu vou te dizer, você vai ter que ter mais Estado, menos Estado, para chegar nesses objetivos. O Estado em si não é uma questão de objetivo. Não é projeto. Eu vou ter que ser, em determinadas conjunturas históricas, mais ou menos estatizante ou mais ou menos privatistas, dependendo do projeto que foi aprovado nas urnas para ser levado na próxima década. Não é questão de princípios, que é um engano da esquerda socialista, né? Que inclusive não coincide com esse argumento de que
no fundo, tudo evoluiu para a social-democracia e tal, porque um dos grandes equívocos da esquerda socialista, e principalmente comunista, foi colocar essa questão da estatização como um princípio. Né? Tanto é que em Cuba vocês viram onde o ponto chegou. Só agora, quando anunciaram que eles vão demitir, não sei quando, acho que a demissão dos funcionários em Cuba vai ser muito mais radical do que o que foi anunciado o corte na Grã-Bretanha agora. Por quê? Porque isso, o Estado foi construído com essa visão de que estatizar é bom. Nem sempre, às vezes é fundamental, às vezes não é, depende do teu objetivo. Eu não consigo enxergar o seguinte: qual que é a diferença de objetivos em termos de projeto de futuro entre o Sérgio e a Dilma como candidatos resultantes dessas coligações, etc. Esse eu acho que é o ponto, eu tenho a impressão que é o ponto de divergência mais importante de todos os que apareceram. Agora eu passo então a tentar responder algumas perguntas específicas. Numa pergunta que foi especificamente dirigida a mim sobre Marina, os licenciamentos, etc., eu tenho a dizer que o cuidado que foi tomado no licenciamento da transposição do São Francisco e das usinas lá de Belo Monte, não de Belo Monte, mas das usinas lá do Madeira, se ele continuasse, seria muito bom. Porque o grande desafio não é fazer só o licenciamento, mas depois é vigiar e controlar para que as recomendações do licenciamento sejam cumpridas. Pega o caso de Belo Monte, que foi posterior, você não vai ver nenhuma coisa nem outra. Belo Monte foi tirado a ferro e fogo, de uma maneira antidemocrática, tá? E já era depois do MIN, durante o MIN que ele segurou. E agora há um monte de dúvidas a respeito, essa é uma das primeiras questões provavelmente que a Dilma vai ter que enfrentar, uma série de questões sobre o fato de se o que foi aprovado no licenciamento será ou não cumprido. E a maneira como os vários agentes, aí, inclusive a estrutura financeira que vai ter que financiar esse projeto, vai se comportar, vai ser muito didático nesse sentido. Então, eu queria dizer o seguinte, que pensar numa proposta, por exemplo, provavelmente quem fez a pergunta é contra a transposição do São Francisco. Bom, o problema é o seguinte, eu tenho simpatia até por essa ideia, só que eu não vi se formar durante o processo de debate no Nordeste, que é onde tinha que acontecer, um movimento contra a transposição que tivesse algum grau de aceitação. O que houve foi